Oi, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Júlia, esse aqui é o Mulheres que Foram Esquecidas pela História e hoje teremos 10 curiosidades sobre a imperatriz russa Catherine the Great e Ekaterina Alexeyevna. Então, vem comigo! Então, gente, para quem ainda não conhece ela ficou conhecida como Catherine the Great, Catarina a Grande. Ela foi imperatriz da Rússia no século XVIII, por volta de 1762 foi quando ela começou o reinado dela. Uma curiosidade muito interessante sobre o nome dela, para começar, é que ela não nasceu com o nome de Catherine em inglês, Catarina em português ou Ekaterina em russo. Ela nasceu sob o nome de Sophie Friederike Auguste, princesa de Anhalt-Zerbst-Domburg. Ela nasceu sobre esse nome na Prússia, que hoje vai pegar um pouquinho da região da Alemanha, da Polônia e de alguns outros países por ali. Então, quando ela se muda para a Rússia para casar com o herdeiro do trono russo, o grão-duque Peter Feodorivich Romanov, é que ela vai se converter à religião oficial do Império Russo, que é o cristianismo ortodoxo. Na Prússia, ela era luterana. Então, quando ela vai se converter, ela muda de nome. E é nesse momento que ela passa a ser chamada de Ekaterina Alexeyevna. E é esse nome que ela vai adotar para o resto dos seus dias. Segunda curiosidade sobre ela. Aos 15 anos de idade, quando ela chega na Rússia, ela vai se empenhar muito para se adaptar, para aprender os costumes, para aprender a nova língua e para amar aquele novo país que agora era seu lar. Só que ela se empenhou tanto que ela acabou ficando doente. Relatos dizem que ela saía à noite pelos corredores do palácio onde ela morava, andando descalça e só de camisola, recitando as palavras que ela tinha aprendido durante o dia para fixar melhor aquelas novas palavras. E com isso ela vai acabar contraindo uma pneumonia muito forte aos 15 anos de idade, vai ficar entre a vida e a morte, mas vai sobreviver. Então ela vai se casar com o herdeiro da Rússia, e a terceira curiosidade é que ele era muito indiferente com ela. Desde o primeiro momento que eles se conheceram, aos 10 anos de idade, ela já detestou ele também. Ela disse que ele era muito frio, muito mimado, muito chato. E ele também era muito indiferente com ela. Então, por causa disso, os dois vão ter muitos amantes. Ele vai ter diversas mulheres amantes e ela também vai ter muitos homens. Inclusive, isso vai ser um escândalo gigante pelas cortes da Europa, principalmente quando ela assumir o trono. Isso também vai levar a um fato que é a quantidade de filhos que ela teve. Ela teve apenas um filho com o marido dela, o Peter III da Rússia, que vai se chamar Paul I, mais tarde da Rússia. Na verdade, Paul da Rússia, mais tarde Paul I, né? Porque ele só vai assumir depois. Enfim. E ela vai ter mais 3 filhos depois com esses amantes. Inclusive, uma dessas meninas que ela vai ter depois ainda nasce durante o casamento dela com o Peter, e por isso ela vai ter um título de Grã-Duquesa da Rússia. Apesar dela ser uma filha ilegítima, todo mundo sabia disso. Mas ela vai ter aí esse título, né? Quarta curiosidade sobre ela envolve o casamento dela também. A gente vai ver muita vida dela pautada em cima desse casamento. O Peter, ele era uma pessoa de temperamento muito forte, muito violento e um temperamento muito inconstante. Ele precisava estar sendo o tempo inteiro bajulado, tinha que estar sempre agradando ele. E por isso ela não gostava desse bajulamento e ela não tinha essa paciência toda. Então ela passou muito tempo da vida dela, enquanto ela ainda estava casada com ele, presa, entre aspas. Ela ficava isolada nos seus aposentos, evitando a presença dele. Ela fazia de tudo para evitar a presença do marido. Quinta curiosidade. Ela vai assumir o trono um pouquinho depois do seu marido. O seu marido vai ascender ao trono em janeiro de 1762. A tia dele vai morrer, que era a imperatriz, ele vai assumir como Peter III da Rússia. Só que, 6 meses depois que ele vai assumir o trono, a sua amadíssima mulher vai dar um golpe de estado nele. Exatamente. Só que um detalhe muito interessante, foi um golpe pacífico. Não teve uma gota de derramamento de sangue para que esse golpe fosse realizado. Foi um golpe totalmente pacífico, em uma questão de 2 dias. Ele saiu do palácio para viajar e ela, foi lá e usurpou o trono dele. A Guarda Real apoiou ela, diversos grupos políticos que eram contra esse temperamento intempestivo que ele tinha e essa questão de estar sempre bajulando ele, apoiaram ela. Então ela se autodeclarou imperatriz reinante da Rússia como Catherine II, e ele foi deposto.
Outra curiosidade é que 5 dias depois, tem lugar que fala 3, tem lugar que fala 5, mas alguns dias depois, o marido dela foi assassinado. Sim, ele foi assassinado, muito conveniente. Existem duas teorias da conspiração, podemos dizer assim, sobre esse assassinato. Uma delas fala que foi ela a mandante desse assassinato. Ela falou, ó, vai lá e mata ele, porque assim ninguém vai poder mais me tirar do trono. E o que faz as pessoas pensarem isso, o que fez as pessoas pensarem durante muito tempo isso e tomarem essa teoria como verdade, foi o fato de que quem matou o marido dela foi o irmão do amante dela na época. Então isso aí ficou um pouquinho suspeito, né? Mas, por outro lado, a outra teoria são dos historiadores. Os historiadores dizem que não existe nenhum tipo de prova concreta, nenhuma carta, nenhum planejamento, nenhum relato, nada que possa comprovar que realmente foi ela que mandou matar o marido e que não foi só uma briga ou alguma coisa do tipo, que acabou na morte dele, né? Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acham? Vocês acham que foi ela que mandou matar o marido? Ou vocês acham que os historiadores estão certos e que foi apenas uma briga ou foi alguma coisa que resultou nessa morte aí um pouco suspeita? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acham. Outra curiosidade é que, durante o reinado dela, a Rússia conheceu um desenvolvimento e modernização de uma grandiosidade que vocês não têm ideia. Ela modernizou a Rússia, ela fez transformações, ela trouxe novas ideias, ela trouxe novas filosofias de vida, porque ela era muito ligada à literatura, à artes, filosofia, ela gostava de estudar, ela se intitulava uma pessoa muito inteligente e gostava de estar rodeada de pessoas inteligentes. Inclusive, ela vai trazer para a corte dela diversos cientistas, economistas, e 2 dos economistas mais famosos da época vão estar na sua corte. Outra curiosidade sobre ela também é o seguinte, nessa época do reinado dela, a primeira enciclopédia do mundo estava para ser publicada na França, por alguns filósofos famosos franceses. Mas o reino da França, os governantes da França daquela época, achavam aquela enciclopédia muito antirreligiosa e muito antimoral. Então eles acharam aquilo um absurdo e estavam proibindo a publicação daquela enciclopédia. Ela falou, peraí, se a França não vai deixar vocês publicarem a enciclopédia, então vem pra Rússia que eu vou dar asilo pra vocês, eu vou proteger vocês e vocês vão publicar a enciclopédia aqui na Rússia. Então, já vemos aí um grande passo de desenvolvimento no rumo da educação na Rússia. Por isso que ela desenvolveu muito a Rússia e que ela trouxe muita modernização, é que ela vai ser conhecida como Catarina a Grande, ou Catherine the Great. Então, outra curiosidade é que ela fez muitas reformas no sistema de educação da Rússia. Ela vai criar um estatuto de educação nacional russo, ela vai criar a primeira escola só para meninas na Rússia, a primeira escola desse tipo foi ela que criou nessa época. É uma escola que era para as meninas nobres, mas mesmo assim só para mulheres. Ela vai criar também uma rede de ensino público que não existia na Rússia. Ela vai criar esse ensino público, ela vai reformular a escola de cadetes, ela vai trazer muitas modernizações na área da educação, ela vai criar liceus, que são faculdades, ela vai criar escolas, ela vai construir muitas coisas que vão fazer com que a educação na Rússia dê assim, ó, um salto gigantesco. E isso também foi considerado por ela um dos seus principais atos durante o seu reinado. Por ela ser muito ligada com essa questão da educação e tudo mais, ela era muito amiga do filósofo francês iluminista Voltaire, que nós conhecemos tanto e que ouvimos tanto falar do iluminismo. Então, eles eram extremamente amigos, só que um detalhe básico, eles nunca se encontraram pessoalmente na vida. Durante 15 anos da amizade deles, eles se corresponderam por cartas. E quando ele morreu, ela ficou tão triste e num luto tão grande que ela foi lá na França, comprou todos os livros da biblioteca dele, todos. Ela comprou dos herdeiros dele, todos os livros que ele tinha e colocou na Biblioteca Nacional Russa como uma forma de homenagear o seu amigo. Outra curiosidade sobre ela é que o papel da Igreja Ortodoxa foi extremamente reduzido durante o seu reinado. Sim, muito engraçado isso, porque o cristianismo ortodoxo, ele é a religião oficial do Império Russo e ela era muito devota à religião dela. Porém, por questões políticas, ela favoreceu muito o islamismo, o cristianismo romano e várias outras religiões, dando pouco espaço, pouca visibilidade e influência para a própria Igreja Ortodoxa, que por acaso o patriarca é na Rússia, o patriarcado fica na Rússia, né? O patriarca é a versão do Papa para o
pro cristianismo ortodoxo. Ela vai reinar por 34 anos e o seu reinado vai ser um dos mais excelentes da Rússia, vai ser um dos maiores reinados, um dos mais importantes da Rússia. Como um bônus de curiosidade para vocês, diretamente dela, de descendentes diretos dela, existem 3 casas reais atualmente. A Casa Real da Grã-Bretanha, da Inglaterra, a Casa Real da Espanha e a Casa Real da Holanda descendem diretamente de Catherine the Great. E eu queria falar pra vocês também sobre uma série que tá rolando aí, que lançou esse ano, que chama The Great. Essa série é uma série que ela ironiza um pouco essa situação e ela é uma série de comédia muito boa, recomendo muito vocês assistirem. Inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde vocês podem assistir gratuitamente. Foi lançada agora no começo desse ano e já foi renovada para a 2ª temporada. É uma série extremamente interessante que, de uma forma muito engraçada e mais leve, ela conta sobre esse planejamento do golpe pacífico que ela deu contra o marido dela. Então é muito legal, vale muito a pena assistir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui nos comentários também o que vocês acharam, me conta qual a curiosidade que vocês gostaram mais sobre ela e qual é a próxima mulher que vocês querem ver aqui no meu canal. Então, um abraço pra vocês e até a próxima!